Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre pull request e feature branch, tá pessoal? Então a gente vai entender ali um pouquinho na prática como que é essa dinâmica, né, de trabalhar com pull request no nosso repositório remoto e também com feature branch que a gente já vem aplicando ali nas nossas aulas ali, né, fazendo o merge de uma branch, né, na nossa branch principal. Bom pessoal, antes de mais nada, o que é os pull requests, né? Ou os famosos PRs que a gente vai falar no nosso dia a dia ali. Basicamente, ele é uma solicitação ali de merge, né? De mesclagem na nossa branch principal ou qualquer outra branch, né pessoal? Então imagine só um cenário, a gente tem a nossa timeline principal, a gente cria uma ramificação, né? A nossa branch ali de funcionalidade e aí a gente quer mesclar ela na principal. Na dinâmica ali do repositório remoto, pessoal, a gente pode criar uma solicitação de mesclagem na nossa branch principal. E a gente chama isso de pull request. E por que ele é utilizado? Bom, basicamente, pessoal, a gente utiliza ali os nossos PRs para que outros desenvolvedores possam analisar o código, né, analisar o que foi feito ali e dar os feedbacks para a gente, né, falando o que a gente pode melhorar naquele código, né, se tem algum ponto que não ficou claro. Então ele pode avaliar aquele pull request, dar o feedback de uma forma bem dinâmica e você pode melhorar ali também como profissional tendo todos esses feedbacks. Então vamos fazer um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica, né, de solicitação ali de mesclagem ali do nosso branch, né? Bom, vamos lá para a prática então. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar uma nova branch aqui, né, a partir da nossa main. Então, se eu der um git log aqui, só para a gente ver, a gente parou lá no update do project to description aqui, beleza? Então, nós vamos criar uma nova branch. Então, lembra lá, git branch e o nome da branch ou git checkout -b, né, para a gente criar a branch e mudar de branch. E aí a gente vai colocar aqui como example PR, beleza? De pull request. E aí nessa branch de pull request, o que a gente vai alterar? Vamos alterar aqui o nosso texto do projeto 1, trabalhando com PRs no Git, beleza? Então vamos lá, trabalhando com PRs no Git. Então a gente alterou aqui o nosso texto, vamos dar um git diff aqui para ver a diferença, né? Opa, git diff. Então a gente alterou o texto, tá ok. Né? E aí agora a gente pode adicionar e fazer o commit desse PR, desse código que a gente alterou. Mas antes disso, pessoal, eu queria mostrar para vocês um ponto interessante aqui. Vamos mudar um pouquinho a dinâmica, né? A gente já trabalhou bastante com os comandos, mas o VS Code também tem uma dinâmica bem interessante ali para a gente ver as diferenças do código que a gente alterou. Então, a gente pode utilizar o git diff, né, para ver, ou a gente pode vir aqui em source control. E aí, quando a gente clica aqui, pessoal, a gente tem os nossos arquivos modified, ele vai ficar aqui em changes, tá? E quando eu clico nele, olha que legal, a gente consegue ver aqui as diferenças, né? Então, como estava antes e como está agora. A gente consegue reverter uma alteração clicando aqui. Então, eu posso dar um discard changes. Eu posso adicionar o nosso arquivo em stage, trabalhando com mais aqui, né? Então, stage changes. Então, a gente consegue também fazer o nosso git add, né? Através do VS Code aqui. E uma outra forma também, pessoal, aqui no VS Code, para ver a diferença, eu posso clicar aqui, ó, do lado aqui do número da linha, né? E ele vai mostrar para a gente, ó, o que mudou. Então, existe, só para vocês saberem que existem essas formas da gente ver o que mudou nos nossos arquivos, né? De uma maneira mais gráfica ali do que usar o git diff, tá pessoal? Então, se vocês estiverem utilizando aí o VS Code, né, dá para a gente trabalhar nesse sentido também, beleza? Então fica aí mais uma dica aí para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. E voltando lá para nossa dinâmica, né? Então a gente criou uma branch, a gente mudou de branch e agora a gente quer commitar a nossa alteração aqui na descrição do projeto 1. Bom, então vamos lá pelo VS Code, né? Como que eu faço para adicionar o nosso arquivo em stage? Eu posso colocar o git add index.html ou adicionar por aqui. E quando eu adiciono por aqui, ó, pessoal, se a gente rodar o comando, né, de git status, olha só, mesma coisa, né? O arquivo está em stage. Tá?
Então a gente consegue tirar ele daqui também utilizando o menos aqui. Então se a gente dá um git status, o arquivo voltou para modified, né? Então esse status aqui a gente consegue ver as diferenças ali. Então eu vou adicionar aqui o nosso arquivo em stage e vamos commitar por aqui pelo próprio VS Code, tá, pessoal? Então eu consigo adicionar a nossa mensagem de commit aqui. Então update project one description, beleza? E aí a gente consegue dar um commit através do check aqui, ó, commit. Beleza? Então a mesma coisa de fazer o commit ali pelo terminal, né? Eu só fiz utilizando a interface gráfica para vocês verem que também existe essa facilidade ali de trabalhar com o VS Code, né? Se a gente der um git log, vejam que tá lá o nosso commit da mesma forma. Então é importante a gente saber os comandos, né? E no dia a dia a gente pode trabalhar com o VS Code ali para agilizar ali, a gente não tem que ficar digitando várias vezes o mesmo comando, beleza, pessoal? Mas é importante a gente entender como as coisas funcionam, né? Então, por isso a gente passou pelos comandos e digitou ali, praticou, né, de formas repetitivas para realmente fixar esse conteúdo. E eu sugiro que no começo vocês pratiquem bastante para que vocês realmente fixem, né, esses comandos principais que a gente usa no dia a dia como programadores. Beleza? Então, fizemos lá o commit da nossa alteração na branch example.pr. E aí, pessoal, como que eu faço para subir essa nossa branch lá no repositório remoto, né? Por que eu vou fazer isso? Porque a gente não quer mesclar ela já na nossa branch main. A gente quer criar uma solicitação, né, de mesclagem para ela ser avaliada por outros desenvolvedores. Então, como que funciona essa dinâmica, né? A gente precisa enviar essa branch para o nosso repositório remoto. Se a gente acessar lá o nosso repositório, vamos acessar a página aqui, né? Só sair da apresentação. A gente tem aqui, ó, pull requests, né? E também tem branches. Então a gente vai ver aqui que a gente só tem uma branch no nosso projeto, que é a branch principal. A branch que a gente criou local, ela não refletiu aqui para o repositório remoto. Para isso a gente tem que fazer o nosso push, né, para enviar essa branch para o repositório remoto. Então vamos fazer isso, né? Então eu vou dar um git push. Para onde a gente vai enviar? Para o nosso Orange, que é o nosso GitHub, né? E aí, qual branch que eu quero enviar? A main? Não, eu quero enviar agora a branch example.pr. Então vamos lá, example/pr. E aí a gente faz o push dessa branch. E agora ele subiu a branch com esses commits. Vamos ver como que está lá? Então agora se a gente atualizar aqui. Então só lembrando, pessoal, lá a gente vai estar aqui no código do nosso projeto, né? A gente pode clicar em branches, tá? E aí aqui vai ter agora a branch main e a branch example.pr, tá, pessoal? E aí eu consigo ver, né, como que está essa nossa branch aqui em relação aos commits, né? Mas o que a gente vai fazer, pessoal? Lembra que a gente falou que a gente vai criar um pull request? Então, para criar um pull request, ele já vai sugerir aqui para a gente, né, criar um pull request para essa nova branch, mas eu também posso vir aqui em pull request e dar um new pull request, tá, pessoal? Então, new pull request, ou a gente já cria direto aqui da nossa sugestão aqui de compare and pull request, tá? Então, vamos lá. Você vê que ele vai acessar a mesma página lá do pull request. E aí eu quero mandar o pull request para onde? Para onde a gente quer fazer a solicitação de mesclagem da nossa branch, né? É para a nossa branch main. Então a gente vai deixar aqui main e a gente vai colocar aqui a branch que a gente quer enviar para main. Então que é a example/pr. Aí a gente pode colocar uma descrição aqui para o nosso PR, né? E aí especificar aqui o que a gente está alterando, né, para que os outros desenvolvedores também saibam o que a gente está modificando. A gente pode colocar aqui um print da tela, da mudança, né, como que estava antes, como que estava depois. Então a gente consegue trabalhar isso daqui. Então só para a gente entender o PR, eu vou criar aqui um novo PR, tá? E aí criando esse PR, pessoal, o que acontece? A gente pode marcar aqui quem vai ser os revisores desse código, né? Então aqui tem reviewers, tá? E aí a gente pode marcar os outros desenvolvedores que estão envolvidos nesse projeto, a gente pode adicionar aqui, tá? Então talvez a gente faça essa dinâmica aí num live code. Eu vou alinhar com o Gabriel ali para a nossa próxima live, né?
para a gente fazer essa dinâmica aí de trabalhar em pares ali, fazendo code review e tudo mais, para vocês entenderem essa dinâmica bastante utilizada no dia a dia das empresas ali para fazer revisão de código, né, antes de realmente enviar para a nossa branch principal. E aí, pessoal, o que acontece? Quando eu marcar o desenvolvedor, ele vai poder analisar o código, né? Então a gente consegue ver aqui em File Changes, né, as mudanças que houveram. E aí, se tiver tudo ok, o que acontece? O revisor vai vir aqui e vai dar um approve. Por que eu não consigo aprovar aqui? Porque na verdade eu não posso aprovar o código que eu mesmo fiz, né? Então outras pessoas vão comentar nesse código e vão revisar. Inclusive a gente consegue sugerir melhorias aqui para o nosso código, né? Então, supondo que sei lá, trabalhando com PRs no Git, eu cometi um erro aqui, né? E aí o Gabriel pode ir lá e sugerir aqui para a gente, clicando no mais, ele colocar um comentário nessa linha, mas ele também já pode sugerir como que ficaria o código correto. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma sugestão e mudar aqui, ao invés de PR, eu vou colocar trabalhando com PRs no Git, por exemplo, tá? E aí eu vou dar um Start Review aqui. E aí o que acontece? Ele vai adicionar aqui para quem criou esse pull request, né, uma sugestão de melhoria ali para ser adicionado, tá, pessoal? Então a gente consegue trabalhar essa dinâmica ali e realmente melhorar a qualidade das nossas entregas, né, através do review de código. Então é assim que funciona a dinâmica numa empresa. E depois que aquele código está 100%, já foi aprovado, né, pelos desenvolvedores, já foi revisado, o que acontece? Aí sim a gente pode fazer o merge desse pull request. E o que é o merge? É aquela estratégia que a gente já conversou já nas aulas passadas, de realmente mesclar aquela funcionalidade na branch que a gente definiu. Qual que era a branch? Lembra lá que a gente fez um PR para a branch main, né? Então ele vai mesclar o nosso example PR na branch main. Então vamos fazer isso aqui. Então ele vai pedir uma descrição aqui do commit de merge, e aí a gente vai confirmar. E pronto, pessoal, ele fez lá o merge do nosso pull request. E aí o que acontece? Aí eu posso deletar a nossa branch, porque lembra lá, depois que a gente faz o merge da nossa branch localmente, a gente deletava, né? Então eu posso deletar aqui também. Então eu vou clicar em delete, tá, pessoal? E aí ele deleta. Caso eu tenha deletado sem querer, eu consigo dar um restore aqui, ele vai recriar a branch, tá, pessoal? Então é possível também. E aí o que acontece? Agora o nosso código lá, se a gente for olhar os commits, né, a gente vai ver que a gente tem um merge aqui, né, de um pull request. E aí como que eu faço para pegar essa alteração localmente? Então vamos lá no nosso VS Code. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a nossa branch, né, main. Então git checkout main, beleza? E aí, pessoal, se a gente der um git log aqui, a gente vê que não tem aquelas alterações do merge do pull request, né? Como que eu faço para pegar elas? A gente vai utilizar o git pull, né? Quando eu estou puxando alterações do repositório remoto, a gente utiliza o git pull. Então, git pull origem main, beleza? Vou dar um enter aqui e vamos dar um git log novamente para a gente ver o que aconteceu. Olha lá. Então a gente puxou aquelas alterações e agora aqui já está trabalhando com PRs com o Git, né? Beleza? A gente pode até utilizar o Command Shift P ou Ctrl Shift P e ver ali pelo Git History lá, ele criou o nosso merge lá, pessoal. Então veja que a gente ficou na estrutura cíclica aqui, né? Criando aquele merge daquela solicitação que a gente fez lá da branch example/pr. E aí o que a gente tem que fazer aqui local, pessoal? A gente não pode esquecer de acabar deletando a nossa branch, né? Então dá um git branch aqui local e aí a gente vê aqui o nome da branch e a gente pode deletar. Então git branch -d, né? example/pr. E aí deletamos a branch. No git branch agora a gente só tem a main. Então, o que é importante a gente entender aqui nessa dinâmica de pull request, né? Então, pull request eu estou criando uma solicitação para mesclar a nossa branch em outra branch, tá? Normalmente é a nossa feature branch, né, nossa funcionalidade, sendo mesclada ali na branch principal. E aí, essa mesclagem, essa solicitação, ela pode passar por um processo de revisão de código por outros desenvolvedores. E aí eles conseguem validar, te ajudar a melhorar esse código e aí fazer de fato o merge ali na nossa branch principal.
tá, pessoal? Então, eu acho que é importante a gente entender essa dinâmica, né? Porque ela é muito utilizada nas empresas ali. Na Startse, a gente usa muito esse processo de revisão de código, né? Para ajudar o que outros desenvolvedores consigam evoluir ali profissionalmente, né, e ver se não tem nenhum problema ali no código antes de enviar para a nossa branch principal, que é onde está o nosso ambiente de produção, digamos assim, né? Então, essa é uma dinâmica bem utilizada em times grandes, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também ali na nossa live code, que na próxima live code que a gente vai fazer, tentar fazer uma dinâmica legal ali para vocês realmente fixarem esse conteúdo que é tão importante, beleza? Vejo vocês na próxima aula, até mais, valeu!